E como é que funcionam os impostos para a empresa no Canadá? Para deixar claro, essa não é uma opinião de contador, nós não somos contadores, não temos contabilidade aqui, expertise em contabilidade, mas é uma visão de empresários, tá? Visão de empresário, como que os impostos no Canadá nos afetam como empresários. Tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode entrar em contato conosco, e eu queria falar que nós temos um grupo de empresários que estão nesse caminho de vinda para o Canadá. Alguns já vieram, outros já vieram há mais tempo, outros estão vindo agora, tá? Tem um grupo que chama Sua Empresa no Canadá, e nosso objetivo nesse aspecto sempre é de entender como funcionam as regras no Canadá e se integrar da forma mais rápida e mais harmônica possível para ter melhores interações no Canadá. Bom, então vamos lá no assunto. Do ponto de vista de empresário no Canadá sobre imposto, muito simples. Primeiro tipo de imposto que a gente se preocupa como empresário no Canadá é o imposto de renda. Imposto de renda pessoa jurídica. Não existe um monte de tipo de regime tributário diferente. Basicamente é muito simples, é sempre cálculo de lucro real, quanto entrou de dinheiro, menos quanto que a empresa gastou, e você vai pagar uma percentagem do teu lucro líquido no final. Simples assim. Onde muda um pouco é o tamanho da empresa. Empresas menores que geram um lucro de até $500 mil por ano, elas pagam uma alíquota menor se o controle acionário estiver na mão de residente permanente no Canadá, ou seja, 51% do controle acionário da empresa para ela ser considerada uma CCPC, que se chama uma Canadian Controlled Private Corporation, essa paga um pouco menos de imposto, tá? Mas essa informação vocês acham facilmente com uma busca rápida no Google em termos de alíquotas e tal. Eu quero dizer como que afeta, como que se paga o imposto de renda. Você faz a sua declaração de imposto de renda pessoa jurídica no final do ano. Aqui tem uma particularidade interessante que não tem no Brasil, que você escolhe quando é o fim do teu ano fiscal. O fim do ano não precisa ser 31 de dezembro, ele pode ser o final de qualquer mês. Então você pode escolher de acordo com as flutuações normais do volume de trabalho ou dos fluxos financeiros da tua empresa. Você tendo escolhido esse ano fiscal que você escolhe lá quando incorpora a empresa, aí esse vai ser o ciclo do teu pagamento de imposto de renda. Terminou o ano fiscal, você tem, eu creio que sejam uns 2 meses para emitir os relatórios e tudo isso, fazer sua declaração de imposto de renda, e você vai pagar o teu imposto para o governo no final do ano fiscal. Claro que a empresa já estando em existência depois de 1 ano, 2, aí você começa a dividir, e são geralmente 4 remessas de imposto, às vezes até remessa mensal, que você vai pagando baseada no imposto que você pagou no ano anterior, mas sempre sujeito a ajuste. Se você acha que esse ano está sendo um ano mais difícil, vai ter menos lucro do que teve no ano anterior, você só tem uma conversa rápida com o teu contador e ajusta esses pagamentos. Então, é muito flexível nesse aspecto e muito melhor no fluxo de caixa da empresa, porque você só vai pagar o imposto realmente daquilo que você está gerando de lucro. Você não está desembolsando o pagamento de imposto antes de entrar o dinheiro para você. Então, isso é o imposto de renda pessoa jurídica. O segundo grande imposto é o imposto sobre o valor agregado, que mudam de província para província o nome. Aqui onde eu moro, em Ontário, se chama o HST, Harmonized Sales Tax, que é um imposto que você adiciona sobre o produto ou serviço que você vende, né? Aqui no meu caso é 13%, em outras jurisdições do Canadá flutua um pouco. Tem uma província, por exemplo, Alberta, só cobra 5%, que é só a porção federal do imposto, não entra uma porção da província. Quer dizer, então tem essa flutuação, vamos dizer, de 5% a 15%, dependendo da província que a empresa está fazendo o negócio, está fazendo a venda, ela vai agregar esse valor no valor das faturas que são emitidas. E tudo que você compra também tem esse imposto sobre o valor agregado. E daí o que acontece? Você faz a diferença. Você pega todo o imposto que você recolheu nas faturas que você recebe dos seus clientes, essa quantidade, e você vai subtrair o imposto que você pagou das faturas que você comprou. E só essa diferença é que você remete para o governo como pagamento desse imposto. Por isso que se chama imposto sobre valor agregado. Ele só incide sobre o valor que você agregou, que é a diferença entre o que você vendeu e o que você comprou, certo? É o valor que você agregou. Então, esse imposto, ele é recolhido em cada fatura que você emite, exceto para exportação é isento, tá? E você paga em toda fatura que você compra também, com raríssimas exceções.
Tá? Então, esse imposto está sempre acontecendo e essa remessa para o governo vai acontecer no mesmo momento lá da declaração de imposto de renda, pessoa jurídica, no final do ano, você vai ter a remessa de HST também. Também uma empresa ficando um pouco maior e entrando com uma regularidade maior de negócio, você também tem essas opções de fazer essas remessas trimestrais ou mensais, se for o caso. Mas nunca tem aquela questão de, acabei de emitir a fatura, eu já tenho que recolher o imposto. Não existe isso. Então, o terceiro tipo de imposto que existe são os impostos sobre folha de pagamento, que quando você paga um funcionário, você deduz certos dinheiros do funcionário e remete para o governo e tem uma parte que a empresa tem que pagar, semelhante ao que acontece no Brasil. E nesse caso, essas remessas acontecem uma vez por mês. Todo dia 15 do mês, você vai fazer as remessas referentes às deduções de folha de pagamento que você fez até o dia 30 do mês anterior, até o final do mês anterior. Então é sempre em ciclos mensais. Todo mês você está fazendo essas remessas para o governo. Tá? E isso são os impostos de folha de pagamento. E daí tem esses 3 impostos, vamos dizer, os 2 primeiros impostos com certeza. O de folha de pagamento só vai ter quem tem funcionário, mas existem N empresas aqui, por exemplo, que trabalham com freelancers e com funcionários part-time que às vezes podem até não estar na folha de pagamento e quem não tiver na folha de pagamento, você não vai recolher esse tipo de imposto. Mas esses 3 são os mais prevalentes na maioria esmagadora de tipos de empresa. Aí, raramente, dependendo do tipo muito específico de empresa e da atividade, tem outros 2 tipos de impostos, que é o imposto de importação, isso só para quem importa, né? Você está lá para pegar o teu produto vindo pela alfândega, você vai ter que pagar o imposto de importação. E tem uns impostos que chamam excise taxes, eu não sei o nome deles em português como a gente traduziria, mas são alguns impostos específicos, tipo em cima de tabaco, em cima de álcool, alguns impostos assim que o governo usa como política pública, né, para evitar que as pessoas consumam determinado tipo de coisa. Mas basicamente é isso. Para mim, no ponto de vista de empresário, eu só enxergo esses 3 primeiros tipos de imposto. Imposto de renda, o imposto sobre valor agregado e imposto de folha de pagamento, no caso específico de funcionários. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o maior impacto para você quando você estiver vindo para o Canadá não vai ser entender os impostos do Canadá e como gerencia, isso não ocupa muito espaço no teu cérebro não. O maior impacto vai ser o que acontece na tua empresa brasileira quando de repente você tem agora uma subsidiária fora, você muda de regime tributário, como que é taxado no Brasil o dinheiro que você remete de volta, como que é taxado no Brasil o dinheiro que você tem que mandar para cá, dependendo do regime de ownership da empresa, se você está emprestando dinheiro para a empresa canadense ou está capitalizando na forma de equity, isso aí você vai ter que ver direitinho no teu contador no Brasil. Mas isso para uma empresa que é puramente canadense, isso não existe para a gente, tá? Esse tipo de preocupação. Outra preocupação especificamente para o empresário brasileiro vindo para cá, que precisa ter o impacto tributário da estrutura que você tem para a empresa em termos do visto de imigração. Por exemplo, se você veio num intra-company transfer, se transferiu como funcionário, vai ter que se pagar como funcionário, vai ser taxado, você vai ter que pagar esses impostos sobre folha de pagamento e depois na pessoa física, que não é o objetivo desse módulo, desse vídeo, não estamos falando de imposto pessoa física, mas imposto pessoa física no Canadá é alto. Então, os impactos para você, a maior dor de cabeça para você em termos de imposto no Canadá é impacto no Brasil e impacto na pessoa física, principalmente se estiver atrelado com o teu visto de trabalho vindo para cá. Mas a conclusão desse vídeo é que é uma parte muito pequena do tempo de um empresário canadense é usado lidando com impostos. Tá? Então o imposto aqui não é uma grande dor de cabeça para nenhum empresário. Esse que é a moral da história, tá bom? Clica no nosso link, assina o nosso canal. Obrigado por ter ouvido a gente.